Semana mais curtinha, hoje é dia de live. Vou esperar a Dani e a Raquel entrar. Hoje a nossa conversa vai ser sobre cuidados com autoimagem. Um tema bem interessante. Quem for entrando, vai colocando no aviãozinho, compartilhando com os amigos. Tô esperando só as meninas entrarem pra gente começar a nossa conversa. Acho que a Raja entrou aqui, a Dani também. Vamos ver. Bom dia! Olá, bom dia para todo mundo, bom dia para quem nos segue. Eu não tô te vendo. Você tá aparecendo? Você tá aqui? Não, também não vejo, a Rai ainda está conectando. Então tá bom. Bom dia, Dani. Acho que a Raquel Bom entrou e saiu de dia, novo. O pessoal tá bom entrando dia. também. Semana mais curta essa, né? Pois é, eu vou dizer que infelizmente, viu, porque para mim está complicado, está faltando tempo, Corrido, né? muito corrido, Acho que a Rá tá mas tentando vamos lá. entrar. Eu tenho aceitado o convite, mas ela... Não sei o que tá acontecendo. Vamos ver. Espero que a internet dê certo dessa vez. Que já pediram para participar. Rá, tá Para aparecendo aqui participar. como convidado e tá como se eu tivesse aceitado. Ai, gente. Problemas do mundo online, né? Para variar. Vamos seguindo. Aparece aqui De convidado, repente, solicitação e eu coloquei para aceitar. Não às sei. vezes de repente atualizar também vale a pena aí, né? É, pois é. Raquel Raquel, cadê você? sumiu. Acho que ela saiu, pediu de novo. Vamos ver Bom, se agora vai. tá. Então tá. Que eu ia até falar para a gente ir atualizando, para quem ia acompanhando também, a gente não ficar esperando por muito tempo, né? Sim, Para às vezes não ser um pouco é bom, né? desgastante. Mas vamos ver. Ah lá, agora Apareceu? chegou. Bom dia, Bom Chegou. dia, Bom Rafa. Oi. dia. tudo bem, meninas? Tudo Tudo jóia. ótimo com você? Tudo bem. Você estava falando da semana de feriado e eu estou adorando essa semana, que é a semana do meu aniversário. Que Ah delícia. lá, Então é parabéns. bom. Então, muitas comemorações. Verdade. Bom dia, pessoal que está assistindo a gente. Clica no aviãozinho aqui e chama todo mundo para a nossa live, porque hoje vai ser um tema muito especial sobre autoestima, né? Como é que a gente está se vendo, está se enxergando aí. Eu acho É que isso aí. seria legal a gente começar a introduzir, Dani, se você quiser falar sobre autoestima e autocuidado, é a mesma coisa? Acho que Não. A gente pode ver até de formas diferentes. Claro que se a gente for ver num contexto geral, a gente pode considerar como a mesma coisa, né? Mas se a gente for entrar no termo teórico, a gente pode separar isso de uma forma bem minuciosa, vamos dizer assim, né? Então a gente entrar nos detalhes aí, porque a autoimagem, vamos dizer assim, ela está relacionada desde lá de pequenininho na relação familiar, e que vai desenvolvendo muitas e muitas coisas aí no fator psicológico do ser humano. legal. E aí, E aí a completando. gente vai falar os detalhes, né? Obviamente a gente vai entrar em todos os detalhes aí todo o tempo que a gente tem da live. E Ótimo. aí, o importante o que a Dani falou, complementando, quando que começa essa autoimagem, né? O que a gente enxerga sobre a gente mesma, a nossa identidade. Na nossa infância, a gente escuta muito, o narizinho é do José, a boquinha da vovó, é preguiçoso igual o pai, né? É bagunceiro igual o irmão, ele é burro, não conseguiu tirar nota boa. A criança vai recebendo essas informações externas, fora dela, e ela vai fazendo essa coxa de retalhos sobre ela, sobre o que ela está recebendo de informação. Então, a nossa autoimagem, ela não é formada de dentro para fora, é de fora para dentro. Olha para você ver. E muitas vezes ela não está conectada com a gente.
é o que a gente recebeu, Uhum, né? E uhum. isso é muito perigoso, gente. Principalmente quem é pai e mãe. Será que você está passando coisas positivas aí para o seu filho? Ou você está retroalimentando só coisas negativas sobre ele? E aí a criança, os comportamentos, os pensamentos e as ações dela vai ser baseado no que ela recebeu de informação, né? Ah, já que eu sou burro, para que eu vou estudar, né? Para que eu vou fazer isso se eu não consigo? Se fulano já falou, Beltrano já falou, e ali eu vou formando a minha identidade. E a gente cresce. Só que muitas vezes essa identidade não está Nem é compatível. formada, né? E não está compatível com o que eu sinto, porque ela foi de fora, não foi dentro. E aí começa uma bagunça, uma loucura que eu olho e não me enxergo. E assim, a gente aqui é focado no processo de emagrecimento, né? A gente trata a bariátrica, mas eu vou dar um exemplo muito importante, que nessa pandemia muitas pessoas fizeram transição capilar, eu fui uma delas. E quantas vezes eu me olhei no espelho e eu falei, quem é você, né? Eu não conseguia me enxergar, porque estava contra tudo que eu recebi de informação. Uma boa profissional, ela tem que ter o Uhum. cabelo lisinho, bem escovado, bem arrumada, e de repente eu estava com meu cabelo, né, na origem dele, mas não era a origem que eu recebi. Então, Acostumar. transição capilar, gente, não é fácil. Toda mudança vem de encontro com a nossa identidade. Por isso que é tão difícil a gente mudar. Falei muito, como sempre, né, menina? Mas bacana, belas e minuciosas palavras, foi magnífico, de verdade. E até complementando aqui, quando você fala, né, da identidade e tal, que você cria, muitas vezes essa imagem não foi nem criada, porque às vezes eu lido muito com pacientes que falam, eu não sei nem do que eu gosto. Às vezes Também. esse paciente chega, né, às vezes com seus 35, 40 anos e fala, eu não sei ainda nem o que eu gosto. Hoje eu estou na área profissional, mas eu não sei nem o que eu me identifico. Né? Por quê? Porque às vezes foi muitas vezes comparado, olha, por que você não é igual ao seu irmão? Por que você não faz a mesma coisa que seu irmão? Né? Então, por que você não aprende a fazer as coisas que seu irmão... Sempre essa coisa muito do comparativo, né? E às vezes essa pessoa ela acaba não criando a sua própria identidade. Ou Então, criança. muitas vezes e às vezes ou criando uma sombra, né, de uma identidade. Então a gente sabe que isso acontece muito. Então é muito bacana a gente parar realmente para pensar e se questionar o que eu vejo, né? O que eu enxergo sobre a minha identidade, sobre a minha percepção de vida, o que eu espero, o que eu busco, né? Então, assim, e muitas vezes quando a gente questiona, o paciente ele realmente entra no fato de dizer, poxa, é verdade, eu sempre gostei das músicas que meu irmão curtia, eu sempre fui atrás, nossa, é verdade, hoje eu faço direito porque meus pais sempre fizeram direito, né? E às vezes a pessoa realmente ela não construiu uma própria identidade. É. E a gente E acaba voltando para o mesmo ponto de sempre, né? A importância do autoconhecimento aí para identificar. Porque muitas vezes a gente está tão no automático que a gente não percebe a maneira como a gente se vê, a gente é daquela forma e ponto, né? Então, você isso que ter esse autoconhecimento, passar a identificar, será que o que eu vejo de fato é real, né? A gente não se faz essas perguntas. Então, ó, por isso que eu acho que é a muito importante. gratitude Japamala está falando aqui. Essa questão, peraí que fugiu para mim, que é essa questão do comparativo é péssima. A gente repete de geração para geração. É isso mesmo. Exatamente. E o Exatamente. autoconhecimento é a oportunidade da gente parar e olhar para a gente mesmo. Sabe por quê? A gente está vivendo num mundo imediatista e de tecnologias, de tudo, né, muito rápido. E aí a gente não se conhece. Quando a gente não se conhece, a gente começa a desejar a vida do outro. E quando eu faço isso, eu perco a grande oportunidade de prestar atenção na minha vida e no que é importante para mim. E aí eu fico querendo o impossível.
Gente, o Exatamente. autoconhecimento, ele é libertador, porque você entende as suas qualidades, você entende as suas fraquezas, você se aceita. Ai, Raquel, mas eu não vou poder mudar? Não é isso. Quando eu me aceito e eu sou generoso comigo, generosa, eu posso melhorar. Melhorar Uhum. e não buscar o impossível, que a gente está vendo aí várias pessoas buscando o impossível e aí se frustram porque não conseguem chegar nesse impossível, né? Então, uma coisa é você se amar, entender, ó, o meu tipo físico, vou voltar para o emagrecimento, é esse, né? Eu tenho quadril largo, eu tenho cintura fina ou não. Então, a partir disso, eu vou melhorar o meu corpo. Né? Ah, não, eu tenho quadril largo, eu vou cruzar o braço e não vou fazer nada. Não é isso, gente. A gente pode melhorar. Mas eu não tenho como ser uma Gisele Bündchen de 1 metro e tanto se eu tenho 1,56 m. E é importante essa Ex- identificação, estava pensando aqui, tem até um relato de amigos que já trouxeram, que se sentem bem com uma forma corporal, mas que escutaram do pai quando era criança que mulher totalmente magra que é bonito. Então você entra num conflito interno, né? Da criança, talvez, que aí você que é psicóloga, Dani, você que me corrige, mas talvez da criança querer agradar o pai e da mulher interna que ela é, querendo ser de outra forma, ter um outro corpo, né? E aí você fica nesse cabo de guerra, porque você quer emagrecer, mas ao mesmo tempo você se sente bem com o corpo que você tem. Por isso que fazer essa leitura, ter esse autoconhecimento, procurar ajuda para isso, é muito importante também, né? Para a gente entender o que está acontecendo e passar a perguntar mesmo o que a gente quer, o que agrada, o que faz sentido para a gente, né? Não, tá corretíssimo. É a autoaceitação, né? E já vi casos ao contrário também, tá? O paciente, por incrível que pareça, ele se sente bem com o sobrepeso, com a obesidade, tá? De verdade, ele se sente bem, por quê? Porque muitas vezes lá na família via-se muito que a obesidade era um conceito de saúde. Uhum. Então ele foi criado dessa forma. Então ele fica muitas vezes num auto-questionamento se aquilo é saudável ou não, se realmente ele tem de ser obeso ou não. Então aquilo fica aquele fantasminha, eu preciso emagrecer porque tem que ser saudável, mas eu estou bem com a minha estética. Eu me sinto confortável assim, porque a família inteira sempre acha que ter obesidade é um sinônimo de saúde. Mas aí vem os médicos, vem os exames e diz, não, você tem que emagrecer. E aí fica esse conflito. Então, por isso que sim, existe a necessidade do paciente reconhecer que ele precisa de uma ajuda para entender realmente o que é realmente a minha própria identidade. Então, é uma questão de exames, é uma questão de contexto familiar, ou é uma questão de decisão pessoal, né? Então, realmente, como que eu me sinto quando eu olho no espelho? E principalmente quando eu tiro uma foto. Eu tenho a necessidade de me esconder atrás de todos, né? E ficar só com o pescocinho de fora ali, ou realmente eu me sinto confortável quando eu tiro foto diante dos amigos, quando eu vou para uma praia, né, um fator muito importante. Então, assim, como que eu me sinto diante das pessoas? E trabalhar essa autoimagem, porque a autoimagem, ela vai estar muito relacionada, e a gente entra no nosso padrão, né, de trabalho, que seria a alimentação. Então, muitas vezes, se eu não estou bem com a minha autoimagem, isso pode levar a um distúrbio alimentar. Então, a gente tentar trabalhar bastante isso, porque uma coisa pode levar consequências a outras. Então, a gente falando aqui da questão do transtorno alimentar, mas isso pode levar ao uso de dependências químicas, ao uso do álcool. Por quê? Porque eu não estou bem comigo. Então, muitas vezes eu vou me auto-sabotando com usos, né, de entorpecentes, do alimento, de coisas que eu vou suprindo essa deficiência, né, emocional com outros fatores para tentar buscar essa compensação. Então, a gente precisa, de uma forma ou de outra, buscar essa satisfação para que a gente não tenha aí esses deslizes emocionais e, com certeza, uma consequência maior com tudo isso.
E é por isso, completando a fala da Dani, tome cuidado com a sua motivação. O que que é motivação? É o motivo para eu agir. Será que é o que você Sim. quer ou que os outros estabeleceram aí? A gratitude, o Japamala, que é a Bia, colocou aqui. Por um tempo, a obesidade foi visto como fartura, né? E não é isso. Então, assim, qual que é o seu foco, né? Quando você se olha, o que que você enxerga sobre você? Será que você está enxergando você ou você está enxergando uma outra pessoa ali que você nem sabe quem é? É muito importante a gente começar a olhar para isso, né? Qual é a Uhum. verdadeira necessidade sua de mudança? Seja lá qual for, se é de peso, se é de vida, se é de profissão, qual que é a causa, o motivo que você está querendo isso? Quem é você? Quando eu falo com meus pacientes, quando eles chegam no consultório, me fala um pouco mais sobre você. Tem muitas pessoas que não sabem o que gostam, o que querem, né? Ai, muito tempo que eu não faço mais nada por mim, né? Que eu gosto, que eu quero, porque perdeu a sua identidade, e isso é muito comum nas mulheres quando casam, né? Porque ela deixa de ser ela, para ela passar a ser esposa, passar a ser mãe, e nesse caminho ela vai se perdendo mais uma vez. E quando ela olha para a vida dela, ela não fez nada por ela. E aí vem o sentimento de frustração, de fracasso, de incapacidade, porque a vida inteira ela foi afirmando que ela não era capaz, né, de se cuidar, de se olhar, porque sempre o outro esteve em primeiro lugar. Então é muito importante esse processo de autoconhecimento, porque ele vai Uhum. determinar o meu pensamento, as minhas ações, os meus sentimentos. Muitas vezes a gente faz sempre as mesmas coisas e acha que não é capaz de fazer de forma diferente. Mas todo mundo é capaz. Só precisa. Não é fácil, gente, mudar. Senão o mundo. Não. Já pensou se todo mundo fosse igual? Não ia ter graça. Já pensou se todo mundo conseguisse sozinho? Não ia precisar da gente aqui, né, meninas? Com certeza. Então a gente precisa de ajuda e não é vergonha pedir ajuda, né? Muitas pessoas são criadas falando assim, você pedir ajuda, você é fraco, né? E na verdade não. A gente precisa de ajuda e não é vergonha ou ser fraco pedir ajuda. Eu acho que é importante a gente falar isso. Se é para o seu bem, se é para você se sentir melhor, para você passar a fazer o que é importante para você, peça ajuda. Uhum. E acho que a gente vem trazendo todas as lives, mas para reforçar mais uma vez, não tem como trabalhar só com a parte da nutrição de forma isolada, né? Foi o que a Dani já falou, a Raquel também. Alimentação, envolve mudança de comportamento, envolve autoconhecimento, então não dá para a gente desvincular uma coisa da outra, né? Tudo Não trabalhado junto. adianta, não adianta, Lê, eu mudar por fora. Eu tenho que mudar por dentro, né? Por isso que as pessoas fazem dieta aí com prazo de validade, né? Achando que vão resolver o problema delas e voltam ao peso antigo. Fica naquele efeito sanfona. E aí a culpa é da Nutri, E né? ou o que A Nutri, acontece também, né, Ra e Dani, a questão do peso, a pessoa estipula um peso que ela acha que vai resolver todos os problemas da vida, chega naquele peso e continua se sentindo mal e continua se sentindo infeliz. Então, olhar para dentro, entender qual que é a motivação que a pessoa busca. Será que é o peso de fato? Será que é aquele peso? Tem várias coisas por trás, né? Não é só uma questão de prescrição dietética, de alimentação. Se fosse isso, a gente poderia fazer a dieta da sopa, dos pontos, emagrecer, ser feliz, bem-sucedido e tá tudo bem. E não é assim, né? e será É, que desculpa, Dani, será que o bem-sucedida vai resolver meu problema, vai trazer felicidade? O que é felicidade para você? Felicidade é uma coisa uhum, abstrata. Cada um tem um sentido para a felicidade. E outra que você falou uhum, também, Lê, o que é ser magro? Né? Para você pode ser menos 10 quilos, para mim pode ser 1 quilo só. Então a gente precisa alinhar isso com o paciente, né? É dentro da expectativa dele que a gente cria o protocolo embasado em ciência, claro, mas para atender as necessidades dele. E aí eu fico buscando um padrão que nem eu mesmo sei qual é esse padrão. sim. E até complementar também o que a Lei falou, quando a gente busca, né, um foco para esse emagrecimento, né? Então, às vezes, a gente tem um ponto de frustração na vida.
Uhum. Então, a gente idealiza e transfere essa frustração para algo específico. Uhum. Então, eu coloco aquela idealização para esse objetivo. Então, a partir do momento que eu emagrecer, eu não consigo um emprego, eu não consigo um casamento, eu não consigo por causa da obesidade. E não precisamente porque né, eu estou agindo assim, ou porque eu sou assim, ou porque eu não vejo, identifico algumas falhas, né? Então, a gente não trabalha essa autoestima precisamente disso. Então, eu idealizo um ponto, é por causa da obesidade, por exemplo. Então, a gente cria esse foco, então é por causa disso. Então, a gente joga essa responsabilidade para a obesidade, para o nutricionista, para a equipe multidisciplinar. Então, a gente acredita que realmente aquilo é o que vai resolver esse problema de frustração. Só que muitas vezes a gente caracteriza ali, só que ali eu sofro com a dieta, eu sofro com todo aquele processo, chego ali, emagreço, só que aí eu vejo que essas coisas começam a não acontecer. Uhum. E aí é onde eu frustro, me questiono e volto a ter todo um reganho de peso. Por quê? Porque realmente eu joguei, né, uma responsabilidade em cima de todo um contexto que realmente não era. Mas por quê? Porque realmente eu não parei para identificar e avaliar realmente como estava a minha autoestima, da onde vem todo esse processo, né? Por que eu me vejo dessa forma? Não, eu simplesmente procurei um fator principal e joguei toda a responsabilidade em cima dele. Então, que venha, né, em cima de todo esse conteúdo que a gente está falando aí, um pouco da autoestima, um pouco da autoavaliação, da autopercepção, a gente tentar entender um pouco sem medo, né, sem medo do pré-julgamento, sem o medo da responsabilidade, de fato, o que eu estou passando? Né? Às vezes, que medos são esses, que frustrações são essas, que inseguranças são essas. A gente assumir, às vezes, um pouco esse sentimento, né? E a gente trabalhar isso, enfrentar esses fantasmas. Porque, às vezes, é enfrentando esses fantasmas que a gente tem, que realmente não é fácil lidar com eles, obviamente, né? Mas a gente enfrentando eles é o que vai dar força para, obviamente, a gente sair desse quarto escuro, né? E a gente começar a perceber que tem uma luz do lado de fora e a gente começar a ter uma ação diferente, além só dessa acusação, desse sentimento de culpa frequente que muitas vezes a gente tem, que a gente acaba sempre se doando, né? Se oferecendo sempre para o outro e nunca se notando, nunca se autovalorizando. Então é onde a gente precisa, de fato, mudar um pouquinho essa chave aí. Perfeito, Dani. Tá? Eu queria passar agora. É fácil a gente falar assim, ah, você tem que ter autoestima, mas como eu faço isso? Eu recebo muito essa pergunta, né? Mas como? Aí eu queria dar umas dicas aqui, e o pessoal que está aqui quiser Bacana. interagir, pode mandar, gente. Eu trabalho muito isso com meus pacientes, então vamos lá. Como ter autoestima? Primeiro, não queira agradar todo mundo. Gente, é a pior burrice que a gente faz, querer agradar todo mundo. Tem pessoas que vão conectar com você e tá tudo bem, tem pessoas que não vão conectar com você, né? E quando a gente entende isso, fica mais leve, a cobrança fica menor, porque a gente não se cobra tanto. Ai, será que eu fiz? Será que eu falei? Né? Eu não agradei? Não, tem pessoas que vão conectar e tem pessoas que não vão conectar e tá tudo bem. Não deixe isso trazer impacto negativo para sua vida, né? A gente não agrada a todo mundo. Se você está querendo melhorar a sua autoimagem, a sua autoestima, estou olhando para o lado, gente, porque tem um script aqui. Comece a olhar porque é tanta coisa que a gente tem que falar, comece a olhar para você, pensar em você. Quando você pensa só no outro, você não vai melhorar, né, o que você quer. Então, comece a olhar para você. A gente, muitas pessoas foram criadas achando que olhar para a gente, fazer o que é importante para a gente é egoísmo. E, na verdade, não é, né? A gente só consegue doar o que a gente tem de melhor quando a gente está bem. Se eu não estou bem, o que eu vou transbordar para o outro vai ser raiva, frustração. Então, se cuidar, se olhar, é um bom caminho. Então, a gente já falou de 2 dicas aí. E para mim, a terceira, que é a mais importante, é saiba quem é você, né? O que é importante para você?
o que você gosta. Não importa se para o outro é importante ou não. Né? No meu aniversário agora eu fui andar de bicicleta, porque eu adoro andar de bicicleta. Então, assim, faça o que é importante para você, independente se o outro acha que é importante ou não. Não deixe que as ações do outro, as atitudes do outro, determinem o seu dia, né? Quando você faz isso, Uhum. isso vai ter um impacto gigantesco na sua vida, porque de repente a pessoa descarregou ali uma frustração gigantesca em você, que não tem nada a ver com você, é sobre ela, e aí isso vai determinar seu dia. Se você vai ser, né, feliz ou triste, seu dia vai ser bom ou Uhum. ruim. Então, assim, muitas vezes, quando o outro chega descarregando em você a raiva, gritos, não é sobre você. Está falando mais sobre ele do que sobre você. E É. comece a identificar. Não é fácil a gente fazer isso, mas é um treino, gente. E descubra o seu propósito, né? Qual é o seu grande propósito? O que faz seus olhos brilhar todos os dias quando você levanta? Muitas pessoas vivem sem um propósito, aí vive uma vida sem graça, né? Eu não tenho motivo para levantar amanhã. Nossa, tem tanta coisa que você pode fazer, tem vida aqui do lado de fora, você precisa só descobrir o que te faz bem. E como eu reconheço isso, né? As pessoas falam comigo, Raquel, tá, como que eu vou reconhecer meu propósito? Então pense em uma situação muito difícil que você passou, que você achava que não ia conseguir, né, superar, e você conseguiu. Né? O que você utilizou? Quais foram as suas forças que você utilizou para conseguir vencer? Nessas forças vão ter suas qualidades, o seu diferencial, o que te torna único, né? Então pegue aí Uhum. 3 qualidades e comece a prestar atenção nessas qualidades e potencialize isso na sua vida, né? Eu sou muito organizado. Como que está a organização da sua vida? Né? Das coisas que você gosta, da sua casa, do seu trabalho. Será que você está usando essa qualidade sua para você? Olha os coraçõezinhos que eu amo, gente, pode mandar. Porque a gente não para olhar para a gente está tão atribulado olhando para fora que a gente esquece de olhar para dentro, né? E a gente tem muita qualidade. Quando eu pergunto para um paciente assim, quais são os seus defeitos? Ele fala, 1, 2, 3, um monte. Quando eu pergunto, quais são as suas qualidades? Não sei. Né? Raquel, sou sua fã. Você explica tudo amorosamente. Gratidão. Obrigada, gente. Ai, que fofo. Mas a vida tem que ser leve. O que eu mais aprendi no decorrer da minha profissão, gente, e aí é um depoimento pessoal, eu quis muito ser perfeita, né? Porque eu escutei isso muito na infância, né? Uma boa profissional tem que fazer isso, uma boa mulher tem que fazer aquilo, uma boa mãe tem que fazer aquilo. E eu fui entrando numa caixinha de perfeição e estar aqui falando como pessoa e não só como profissional me une a vocês, me coloca mais perto, porque nós somos iguais, né? As dores que vocês sentem aí, eu também Uhum. sinto. O excesso de peso que vocês podem estar tendo aí, eu também tive, né? Então, assim, somos iguais. Eu não estou um nível acima. E isso nos torna muito Perdão. saúde, nos aproxima, né? E assim, assuma a sua responsabilidade na sua vida, né? Quando eu passo a ser vítima da minha história, eu não consigo ir além, né? Então, Uhum. assim, tem sofrimento, tá? Você passa a ser vítima. Agora, preste atenção, se você quer alguma coisa, você vai ter sacrifícios. Sacrifício é diferente de ser vítima. É entender, ter a consciência, você vai precisar abrir mão de algumas coisas agora, mas porque você vai chegar e obter outras coisas. E você toma responsabilidade do processo. São escolhas. Gente, quando isso acontece, a vida fica mais leve. Você para de ser vítima da sua história e começa a escrever a sua história. E aí eu falei demais, como sempre, menino. Imagina. Mas não Eu é acho que Completo. das dicas que você falou, Ra, tá tudo linkado de certa forma, né? Quanto mais você se conhece, mais você entende o que você busca e passa a se dar. E quanto mais você se dá, menos expectativa você tem sobre o outro, né? E sobre Uhum. você mesmo, né, Lê? Porque quando E eu sobre crio você mesmo. expectativa,
a grande chance é de frustração, né? Sim. Então, quando eu não crio expectativa, eu não tenho essa cobrança interna gigantesca que eu tenho que ser, eu tenho que. Será que você está buscando é porque você quer, né? Ou porque você tem que ser isso? Sim. É a grande diferença. Quando eu quis emagrecer, gente, eu queria ser uma pessoa magra. Que eu tinha que ser uma pessoa magra Sim. para ser aceita, para ser amada, né? Para entrar dentro de um padrão. Porque a gente, como pessoas, a gente quer fazer parte de grupos, né? E eu nunca consegui me ver obesa, porque não estava conectado com a minha saúde, com meus valores, e não era questão somente de peso, né? Uhum. Quando a gente começa, voltando aí para o peso, a entender a necessidade da perda de peso, se for só para entrar no vestido, amor, você vai conseguir, mas você vai voltar para o peso inicial, né? Você vai ficar no efeito sanfona aí. Sanfona. Mas quando você entende que a obesidade está trazendo limitações, né? E que essas limitações vão de bate de frente com seus valores, por exemplo, liberdade. Então, limitação não me deixa ser livre para ser quem eu quero ser, para fazer as coisas que eu gosto. Você muda. A comida deixa de ter aquela importância que tem hoje para suprir vazios e você passa a dar importância a realmente o que é importante para você. Né? Ficou até redundante, mas é isso mesmo. O que é importante na sua vida? Por que você está focando tudo na comida? Qual é o vazio que você está tentando preencher com o alimento? Gente, eu fiz muito isso. E Mas acontece muito. quando você se aceita, você entende a sua história, o seu passado, que aí entra a Dani, você começa a colocar as pecinhas no lugar e você começa a entender o que você precisa fazer daqui para frente. Então, olha a importância da equipe multidisciplinar. Eu precisei olhar para o meu passado para entender o que eu vou precisar fazer daqui para frente, assumir a minha responsabilidade dentro do que a Letícia vai me passar de protocolo alimentar. E eu saio do vitimismo. E eu assumo esse sacrifício que eu vou precisar fazer. A vida é assim, gente. Exatamente. Mas o mais bacana disso tudo é quando o paciente ele se cobra muito, aquilo que você falou, né, de ter que emagrecer para fazer parte de um grupo, né? Ele se cobra demais para isso. Quando ele chega nesse nível, muitas vezes, quando obviamente, né, ele está todo num processo de tratamento, né? Ele olha e ele vê que aquilo não é o que faz sentido, né? Porque ele começa a olhar todo esse processo e ver o que realmente faz o sentido. E não é a perda de peso em si, não é o grupo em si, mas é ele, né? Ele se repaginar, é ele ver esse amor próprio, é ele se reconstruir de uma forma totalmente diferente. Sim. Então, isso que é o muito bacana. Por isso que eu sempre faço muita questão de perguntar para o paciente o que você faz de importante para você. O que você vivencia que seja confortável, que seja um momento teu. Então, isso é muito gratificante. Quando a pessoa se reconhece e ela se aceita, isso é o que faz toda a diferença. Isso é muito bacana. E esse processo, esse acompanhamento é importante também, porque a gente está falando da questão da autoimagem, né? Você está falando no caso da bariátrica, uma perda de peso muito brusca. De repente a pessoa se olha no espelho e é uma outra pessoa, né? Uma imagem totalmente diferente. Como que eu lido com isso? Como que eu entendo o que está acontecendo aqui dentro, né? Qual é o meu movimento agora? Então, precisa ter esse acompanhamento, gente. Não dá para desvencilhar uma coisa da outra, não dá. Lê, e eu tive um caso de uma paciente, resumidamente aqui, né, falando rápido, que ela tinha um conflito com a mãe, né? Elas não se davam bem, ela tinha um ranço da mãe, e elas eram fisicamente muito parecidas, muito. Só que a mãe era magra. E ela gerou a imagem da obesidade para si, para ela realmente, quando se olhasse no espelho, ela não ter o ódio que ela sentia da mãe. Então, ela criar duas identidades diferentes. Então, ela criar a imagem dela e a imagem da mãe. Então, ela era a imagem da quem era obesa, a mãe era magrinha. Então, se tornar duas pessoas diferentes. Então, toda vez que ela emagrecia, aquele ódio retornava para ela nos sentimentos dela.
Então ela voltava a olhar no espelho e remetia tudo aquilo que havia vivenciado com a mãe. Então ela voltava a ter o reganho de peso e ela nunca entendia por quê. Então quando a gente passa a trabalhar o psicológico do paciente, aí que vai, né, esses detalhes surgindo dentro do contexto histórico. E aí passa a entender por que muitas vezes o paciente não conseguia manter as perdas de peso. Então, por quê? Porque a autoestima, todo um processo emocional e psicológico está envolvido todo nesse contexto. E às vezes o paciente ele não consegue nem entender. Transtorno com abuso, então a pessoa que foi abusada, um acúmulo de gordura, né? Na anorexia, a pessoa tem aquele biotipo um pouco mais infantilizado, justamente por algumas questões que aconteceram. Então, você tem que entender o todo, né? E aí você trazendo a questão do emagrecimento, que é basicamente o que a gente trabalha, só para a gente reforçar e entender que não dá para você olhar para uma coisa só. Emagrecimento não é só foco, força e fé, né? Muito, muito menos isso. Tem toda uma questão por trás, tem toda uma história. Cada indivíduo é um indivíduo que tem as suas histórias, que tem suas crenças, que tem sua questão e que tem sua autoimagem. Então, não tem como a gente olhar só para uma dieta, só para um plano alimentar, só para uma restrição calórica, né? E aí o que influencia muito também é a autoestima, né? Para aqueles pacientes que quando a gente entrar no nosso assunto especificamente, né? A redução de estômago, a perda de peso, influencia muito também, né? A aceitação, aquele que sempre foi obeso, né? Como é que eu estou me vendo hoje, né? Depois os processos da queda de cabelo, a aceitação. Então tem todo um conteúdo ali também, né? Então, assim, a sobra de pele, como é que eu lido com aquilo. Então, a autoestima, ela tem um campo gigantesco aí para ser conversado, para ser discutido, para ser trabalhado. Então, tem muita coisa aí para trazer. Então, a gente, né, abre um leque aí e deixa também, né, disponível para todo mundo que tiver dúvida. Se a gente, mesmo assim, não falou sobre o assunto, se alguém quiser compartilhar, se quiser trazer perguntas e informações, fiquem extremamente à vontade para trazer, e aí a gente com certeza vai compartilhar com todo mundo aí tudo que a gente puder trazer de muitas e muitas informações. Com certeza. Quem tiver sugestão de tema também, todas as quintas-feiras estaremos fazendo lives, alguns outros dias da semana, então estamos super abertos a receber. A Lê está falando aqui que a live eu agradecer ela. Agradecer. E, gente, comece a olhar um pouco mais para você, que eu posso deixar de dicas, e comemore essas superações, isso vai aumentar sua autoestima, sua sensação de capacidade, né? Que consegue realizar. Comece a olhar mais para você e não para o outro. Muitas vezes o que o outro fala não tem a ver com você, é sobre ele, né? A gente está sempre falando isso aqui. E o mais importante que eu quero deixar para vocês é comece a mudar o seu entendimento de excesso de peso, né? A gente fala muito de excesso aqui e o excesso, como o pouco é ruim, o excesso também é ruim, né? A gente não está fazendo aqui uma apologia à magreza. Inclusive que magro, que é magro para um e para outro tem várias definições. A gente está falando aqui de saúde, né? Qual é a saúde que você quer ter? E não adianta, se você quer ter saúde, longevidade, viver melhor, né? Envelhecer melhor, você tem que cuidar do seu estilo de vida. Várias doenças crônicas, não transmissíveis, câncer, diabetes, hipertensão, estão baseadas no estilo de vida. Então, faça da sua comida o seu melhor remédio. Né? Faça do seu movimento o seu melhor remédio. Comece a olhar para você e fazer as coisas que te dê prazer e menos estresse. Eu estou falando aqui dos pilares da medicina do estilo de vida. Como que está seu sono, né? Como que está seus relacionamentos, mesmo na pandemia? Porque agora deu um boom de doenças mentais, e a Dani está aqui para falar, porque as pessoas não estão tendo essa válvula de escape, né? Então, assim, será que eu estou abusando das substâncias tóxicas, álcool, cigarro, drogas? E para mim o açúcar é uma substância tóxica, lícita, porque está ali nas prateleiras todos os dias para a gente comer. Então eu estou abusando disso porque está faltando alguma coisa. Começa a dar nome para isso, gente.
Eu tô triste, com raiva, eu tô com fome, né? Ai, hoje meu dia foi péssimo, eu mereço comer. Cara, você não merece isso. Você está se destruindo. Você merece se olhar, né? Se cuidar, fazer as coisas que faz bem para você. E para a gente entender isso tudo sozinho é muito complexo. Por isso que a gente sempre está batendo aqui na tecla da equipe multidisciplinar, né? Mudar não é fácil, ir contra os nossas zonas de conforto é muito difícil, por questões de rotina, de fisiologia, que a gente não vai entrar nisso aqui agora, mas é difícil, né? Não é porque você não tem força, foco e fé, não é isso, né? Então você precisa de ajuda, e o primeiro passo é você se acolher, né? Ser generoso com você, entender o que você está passando e falar assim, eu não dou conta sozinho. E procure ajuda, né? A gente tem vários profissionais qualificados, embasado em ciência, que vai te ajudar a sair desse ponto aí que você não está gostando e chegar onde que você quer. Isso não quer dizer que vai ser rápido, que vai ser fórmula mágica. Você tem o seu percentual de responsabilidade, né? Eu falo que é o processo 200%. 100% é a gente que vai doar todo o conhecimento, né? O acolhimento, o braço ali para te ajudar, mas você também tem que dar o seu 100%. Assumir a responsabilidade e fazer. A gente só anda de bicicleta praticando. Não adianta só ler manual. Exatamente. Perfeito. É isso aí. Meninas, vamos fazer o convite da live de segunda? Ah, é verdade. Importante. Segunda-feira teremos uma live fora do nosso horário de quinta, com uma queridíssima e especial convidada, né, Rá? Isso, a doutora Kátia. Amigo. Isso. Doutora Kátia, psiquiatra. A gente vai conversar sobre obesidade infantil, que estamos no mês da obesidade infantil, então vai ter muita coisa legal. Quem já quiser, mandando pergunta, inbox, compartilhando. A gente, depois dessa live, já vai começar a divulgar, né? Para vocês não esquecerem. Já vão mandando para os amigos, já ativam o sininho, o lembrete, que vai ser super, super, super interessante. Super bacana. Então, segunda-feira às 19 horas, tá, gente? Eu vou estar com vocês, eu vou estar em BH, vou ver minha família, mas eu vou estar com vocês nessa live incrível. Então, se você está aí com adolescente, com excesso de peso, uma criança, não sabe como fazer essa mudança, não consegue, vem para a live. Chama aí todo mundo que vai ser incrível. Vai mesmo. Com certeza. Pessoal, Com certeza obrigada por ter ficado até o final. Obrigada, meninas. Sempre muito rica a nossa troca. Obrigada. Verdade. E até segunda. Isso. Até segunda-feira. Espero que todo mundo esteja presente. Agradeço a participação de todos. E com certeza a gente sempre vai estar junto aí para trazer sempre mais informação e novidade para todos vocês. Obrigada por tudo, gente. Obrigada, pessoal. Um beijo gigante. Um beijo, pessoal. Até, obrigada. Tchau, tchau. Até, tchau, tchau.